Boa noite a todos vocês, bem-vindos aqui no Instagram, bem-vindos todos vocês que estão aqui nessa noite, 22 horas em ponto, e quero avisá-los que nossa live vai ser muito especial, fique com a gente até o final. Hoje o meu convidado é o apóstolo Lamartine Pozzella, meu pastor. E é sempre uma honra recebê-lo aqui, compartilhar do seu conhecimento, aprender com o seu conhecimento, aprender com o seu ministério, com tudo aquilo que ele nos revela em sua palavra, em seus exemplos. Então é sempre uma alegria enorme poder compartilhar com vocês dessa luz, dessa verdade. Como é bom caminhar com pessoas e termos pessoas tão verdadeiras, maravilhosas como referência, como inspiração. Boa noite a vocês. Eu quero que vocês encaminhem essa live agora nesse início para todos que vocês quiserem nesse momento. Aproveite esse sinal aqui do lado direito do teu celular, esse aviãozinho aqui que você avisa que nós já estamos ao vivo. Aproveitem para mandar as perguntas. Se vocês não me seguem no canal do YouTube, eu quero fazer esse convite, canal Karina Bach. Então se inscreva. Eu estou sempre compartilhando não só das lives, mas os vídeos com salmos, com provérbios, fazendo a minha parte, fazendo aquilo que tem movido os meus dias e tem realmente alegrado o meu espírito, me alegrado e alegrado o Senhor, tenho certeza. Como está o coração de vocês nesse momento? O que tem incomodado? Nós vamos falar sobre a verdade que liberta. E muitas vezes nós nos sentimos aprisionados porque não sabemos qual é a verdade de Deus para nossas vidas, qual é a verdade de Deus para os nossos caminhos, para alguma situação específica, o que devemos seguir, e nos sentimos confusos, nos sentimos aprisionados nos nossos próprios pensamentos. E nós vamos falar de uma verdade, da verdade bíblica, que é a verdade que nos guia, mas vamos falar também do que compromete em nosso dia a dia quando não conhecemos a verdade de Deus a fundo, a verdade bíblica, porque isso compromete o nosso viver, compromete a nossa forma até de agradar o Senhor. Muitas vezes achamos que estamos agradando, que estamos fazendo tudo certo, mas desconhecemos quais são os seus caminhos, o que é certo, o que é errado, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus deixou para nós. Queremos ser obedientes, agradar o Senhor. E muitas vezes fazemos tudo tão errado. Eu falo por mim mesma, que sempre procurei andar nos caminhos certos, fazer o que é bom. Mas essa verdade me libertou. E tem me libertado, porque é um caminho. É um caminho, o caminho do conhecimento, o caminho da sabedoria. É uma estrada que vai levar até a eternidade, até a volta de Jesus. Estaremos aqui aprendendo, conhecendo e colocando em prática esse conhecimento. É tão melhor buscarmos por sabedoria do que buscarmos viver na ignorância. Muitas vezes para não confrontarmos a nossa forma de viver, a nossa situação, para ficar no que é mais cômodo, não é verdade? É difícil, às vezes, a gente ter que tomar uma atitude que vai mudar completamente a nossa vida. Mas quando a gente sabe a verdade do Senhor, a gente busca por isso e compreende qual é a vontade dEle, a gente toma atitudes com paz, com tranquilidade, com o Espírito Santo nos direcionando, nos guiando. Então falaremos sobre isso, sobre questões do nosso cotidiano, que realmente nos libertam, a questão do perdão, a questão até da libertação espiritual, do aprisionamento por espíritos malignos, influências malignas na nossa vida.
A gente já ouviu falar, né? Vocês já ouviram falar de culto de libertação. Tem a ver também com essa verdade. Muitas vezes estamos na ignorância, alguns estão no vício, alguns estão no pecado diário, sabendo que estão pecando e não conseguem ter força para se libertar. A gente vai falar sobre isso. É possível ter força para se libertar de um vício que muitas vezes acompanha anos? É possível ajudar outra pessoa a se libertar de uma prisão emocional, espiritual? Vamos falar sobre isso? Eu quero chamar Lamartine Pozzella. Deixa eu ver se ele já enviou o convite aqui para a gente já começar essa live. Tantararam. Aqui, vou ver o pedido de vocês. Aqui, ó. Já está aqui. Vamos dar as boas-vindas. Eu vou tirar os comentários, mas enviem as perguntas, tá, meus queridos? Boa noite! Tudo bem, Karina? Boa noite. Bom estar aqui com você, com o seu público, né? E com todo mundo que vai nos acompanhar nessa live. Esse tema é tão importante, né? Tanta gente aprisionada em Sim. mentiras, com demônios, com lembranças. Acho que é um tema maravilhoso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Uma honra minha também ser seu pastor, né? Você disse aí que eu sou seu pastor. E é uma ovelha que, de fato, tem sido uma ovelha fácil de pastorear, porque quer seguir a Deus, quer aprender. Parabéns. Começou Obrigada. a vida cristã com tudo, como deve ser, né? Sem ficar em cima do muro. Tem medo, tem medo, vou ter medo da verdade, né? É a verdade que liberta, é sobre isso, né, pastor? É sobre isso. Graças a Deus, é, realmente eu tenho sido destemida com relação a isso. Mas porque eu fui a fundo desde o início mesmo para conhecer o que a palavra diz, né? O que a Bíblia ensina e acabei encontrando, né, a Church também, aonde eu aprendo tanto, né, com o senhor, com a Lilian, com a Érica, com o Daniel, todos os pastores que buscam a verdade, né? Eu acho que e eu sempre gostei de desafio. Eu falo que é muito desafiador a gente ter uma fé consistente, a gente abrir mão de muitas coisas que nós estamos acostumados. Então eu falo que eu sempre fui desafiada na minha vida, gostei de desafio. Esse é o maior desafio da minha vida, esse é o que mais me entusiasma. Falo, o que mais eu tenho para aprender, Senhor? O que mais você vai me mostrar? Se as pessoas soubessem o quanto é bom esse confronto e o quanto traz paz a cada obstáculo que a gente enfrenta, elas teriam menos medo. É verdade. Olha, eu queria até aproveitar e que eu vi alguém dizendo ele é contra o Bolsonaro. Gente, como a internet não mostra, né? Gente, eu Uhum. tô desde que eu tô fazendo uma live atrás da outra, pedindo voto pro Bolsonaro. Como é que eu posso ser contra o Bolsonaro? Eu, obviamente, não sou uma pessoa que acha que o Bolsonaro é um mito, nada disso. Ele é um ser humano, mas é um ótimo presidente, um presidente que está lutando pelas coisas certas. E essa é uma das verdades que a gente tem que, nesse momento tão importante, né, Karina? Tá levando as pessoas, porque tem muita gente acreditando na mentira, né? Então, logo de cara, eu quero dirimir essa dúvida. Eu voto no Bolsonaro e voto contra o PT, tá bom? Ali, pastor, diante de tantas notícias, né? De fake news de um lado, fake news do outro, e daí vem uma coisa que rebate outra, o público fica muito confuso, né? Você acha que isso é um pouco de cegueira espiritual também, das pessoas não conseguirem discernir, mesmo diante de tantos fatos que mostram o que aconteceu de um lado, qual é a realidade do outro? O que tem feito as pessoas ficarem tão confusas? Bom, eu quero te responder de duas maneiras. Primeiro, espiritualmente falando, nós estamos vivendo no final dos tempos e a Bíblia diz que o final dos tempos seriam tempos de engano. Uhum, Então, existem espíritos malignos, seres muito antigos e muito poderosos, cujo atributo, cuja principal finalidade é enganar. Então uhum, você tem muita gente enganada, gente que é culta, preparada e cai nas lorotas do inimigo. Mas tem um uhum, segundo detalhe também que eu quero destacar aqui, Karina, que é a internet.
Porque ela, quem sugere, por exemplo, nós estamos fazendo aqui, pedindo para as pessoas usar o aviãozinho, né? Para Uhum. avisar as pessoas. A internet, ela avisa quem? Ela avisa somente as pessoas do grupo que a gente pertence. Sim. Então você fica dentro de uma bolha e você acaba acreditando em tudo que aquele pessoal fala. Então, por exemplo, o pessoal do PT. A gente fala, não, não é possível que eles acreditam que o Lula é contra o aborto, depois dele ter dito tanto que é a favor. Não é Sim. possível que as pessoas acreditem que o Lula é cristão, quando ele chamou padres e pastores de um monte de nomes aí que não vale nem a pena responder. Mas a bolha das pessoas que estão votando nele só recebe coisas que falam bem dele, não recebe essas coisas que vão abrir os olhos. Então, Uhum. assim, é difícil, porque você, além de lutar contra os espíritos malignos, você luta contra um sistema que Uhum. impede que a verdade chegue até você. Sim, sim, Entendeu? As pessoas, por exemplo, que seria saudável. Bom, eu vou votar, tem dois candidatos, eu quero ouvir um lado e quero ouvir o outro. Só que a internet não te deixa ouvir o outro lado. Ele já vê que lado que você está, só manda aquele tipo de coisa. E aí você cria uma narrativa e as pessoas acreditam naquilo até o fim. Então ficam debaixo do engano. sim. E nós temos visto isso. Eu tenho várias pessoas, vários amigos, e eu também, acho que de uns 5 dias para cá, pastor, o meu Instagram, agora passou a não ter a mesma distribuição que Ah, estava. tá, estão segurando. O meu que dava 1.000, 2.000 comentários, tá para 50, 60, não chega, as pessoas não têm recebido, algumas pessoas vão buscar o meu nome lá e não estão encontrando, aquela coisa. E várias outras pessoas cristãs que começaram a se posicionar também estão nessa. Comigo Então, aconteceu isso. Eu que fiquei liberdade. 2, 3 dias com o meu Instagram completamente bugado. Eu não conseguia fazer nada nele. Sim. Então, que liberdade é essa, né, de expressão? Onde a gente não pode expressar aquilo que a gente acha, a gente já está sendo censurado, né, por se posicionar, e o outro lado pode falar qualquer notícia, o que quiser, que tá ganhando até para isso, estão recebendo para espalhar notícias, né? Então, esse é um pouco do que está por vir, né, se as pessoas não se libertarem, não abrirem os olhos, não acordarem para o perigo que está pela frente nessas eleições, né? Você tem toda a razão. Por isso que eu tenho dito que nós precisamos é de Deus. Porque você lutar contra um sistema inteiro é inglório, né? Assim, eu fico com pena de como o Bolsonaro toma pau todo dia. Uhum. Todo dia. Quer dizer, qualquer coisa que ele posta de verdade em relação ao outro lado, aí vão lá e caçam, ele tem que tirar a propaganda. O É, outro lado praticamente não tem isso. Fala o que quer, as mentiras que quer e é, continua. Então, por isso que eu digo o seguinte: de quem nós dependemos, Karina? A gente depende de Deus. A sim. gente tem que clamar a Deus, olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo que o outro lado fala mentira, o outro lado está invocando outros deuses. Uhum. Entendeu? A gente não pode nem ficar falando aqui, mas estão invocando, estão dizendo que vão ganhar em nome disso. Eu tenho orado a Deus como Ezequias. Olha aqui, Deus, Senaqueribe rodeou aqui, mandou carta dizendo que eles venceram todos os outros povos e os deuses deles também. E vão me vencer, e vão vencer o meu Deus, que é o Senhor. O Senhor vai deixar barato? E Uhum. aí Deus deu uma vitória cachapante, né? Mandou o anjo da morte e matou 185 mil, né, assírios numa noite só. Então, a nossa vida tem que estar entregue nas mãos de Deus. Agora, se você já tem discernimento para enxergar, já é maravilhoso, porque está cheio de gente dentro das igrejas que não consegue enxergar, que ainda consegue achar que o outro lado é melhor. Então, é complicado, é um tempo de apostasia mesmo. E pastor, por que às vezes dentro da mesma igreja, as pessoas às vezes ouvindo as mesmas palavras, algumas têm discernimento e outras não? Porque no teu secreto elas não buscam a verdade, elas não têm um devocional, elas não abriram o coração, ainda estão com o coração faltando quebrantamento. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não está podendo agir nessas pessoas? Você tem total razão.
É o Espírito Santo. Quem tira a venda dos nossos olhos é o Espírito. Agora, veja, se a pessoa não lê a Bíblia, ela não vai enxergar. Por exemplo, como pode alguém que é cristão, que ama a Deus, trazer de volta uma pessoa que vai defender aborto, que está se levantando abertamente contra tudo que é cristão, que chama os costumes da Bíblia de costumes atrasados? Como é que um crente pode votar numa pessoa dessa? Sem as outras coisas, né? Os escândalos de corrupção. Mas, para mim, essas questões, escândalos de corrupção, são muito importantes. Mas, diante de um aborto, sabe? Diante de uma aprovação do aborto, as pessoas não têm ideia, Karina, da maldição que traz para uma nação quando uma lei dessa é aprovada. Porque aí vão ser feitos abortos aos milhões, entendeu? E de maneira com dinheiro público, quer dizer, maldição para uma nação. E tem crente que ainda fica em dúvida. Eu entendo uma pessoa que não é crente, eu defendo o direito de todo mundo de votar em quem quer. Você está na igreja, você vê que raramente eu falo, eu nunca falo abertamente, mas eu trago princípios, não é? Agora, tem gente lá dentro da minha igreja que mesmo assim vota no outro lado. Isso, primeiro, por falta de discernimento espiritual. Segundo, o meio que você vive. Então, você vê o jovem que está na universidade, a universidade é tudo de esquerda. Então, quem está influenciando mais esse jovem? É a igreja ou a universidade? Muitas vezes é a universidade. Mas por quê? Por aquilo que você falou. Não lê a Bíblia, não tem um tempo com Deus. Porque se buscar Deus e falar, Senhor, fala comigo, o que o senhor quer? Eu tenho certeza que Deus vai falar, olha, não dá para votar nesse cara. Esse cara vai defender aquilo que vem do inferno. Então, é isso. Eu penso que é principalmente a falta de leitura bíblica e um tempo devocional diário com Deus. Porque quem busca Deus vai discernir. E essa questão dessa prisão espiritual, ela acaba gerando consequências também dentro da própria família. Aí eu falei aqui na introdução a questão dos vícios, de diversas doenças, às vezes emocionais, físicas, por conta dessa ignorância, dessas brechas, né, e que vão abrindo portas para da falta do entendimento, que vão abrindo portas para demônios se apossarem, para demônios usarem essas vidas. Karina, Satanás, na vida de um crente e os seus demônios, eles só conseguem entrar se ele tiver legalidade. Então, como que ele ganha legalidade? Para começar a tentar a alma da pessoa, por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve. Hoje, a internet, principalmente a pornografia na internet, é uma coisa que causa um vício na vida de muitos homens, e muitos crentes, e muitos pastores falam para mim, pastor, eu não consigo me livrar disso. E agora, não, com esse feminismo aí do jeito que ficou, muita mulher também, viu, pastor? Muita mulher que não tem parceiro, não sei o que fica atrás disso, de objeto, de não sei o que. Eu tenho visto até em podcasts de pessoas conhecidas e tal, isso sendo falado como se fosse algo incrível, maravilhoso, né, para a mulher. Não, olha, isso está provado que aquilo que você vê pela internet, né, a pornografia, você vê não, porque eu não vejo nem você. Mas isso atua numa área do cérebro em que o cérebro ele fica viciado porque gera dopamina. Dopamina é uma substância que é produzida também quando o camarada cheira cocaína. Então, do mesmo jeito que a dopamina gera o vício para o cara que cheira cocaína, essa dopamina que gera o vício para o cara que fica vendo pornografia na internet. E aí, cada vez mais começa a comprometer a vida do indivíduo, porque ele já não consegue ter uma relação sexual normal com a mulher, porque ele só se excita quando ele começa a ver aquelas coisas horrorosas que tem na internet. Então, hoje, o acesso à informação é um instrumento que Satanás usa para aprisionar. Nós estamos vivendo numa geração, numa sociedade aprisionada pelo diabo. No sexo, nos vícios, nas drogas. Você vê um monte de gente aprisionada. E a verdade é que é Jesus, que a sua palavra,
pode libertar, mas a pessoa precisa lutar contra isso. Mas qual a melhor maneira de você se livrar? Não abrir portas. Não abre portas. Eu, por exemplo, eu cresci numa época que não tinha isso. Então, a gente não tinha essa luta que os adolescentes hoje têm. Hoje a criançada tem celular com internet livre. Não pode dar celular para criança. Meus netos, um tem 9, um tem 4. O Enzo já está pedindo celular. A Érica fala não. Fala não. E assim, mesmo assim, quando ele vai pegar o celular de alguém, é sempre com alguém perto. Por quê? Porque hoje você entra num canal do YouTube, já nas propagandas que entra, já entra coisa de pornografia. Às vezes num filme de criança. E olha, em conteúdos evangélicos, conteúdos de mensagem, você abre lá, tem uma mensagem. Você está assistindo uma ministração, vem uma propaganda do nada. Parece que eles estão escolhendo bem o inverso. Você está procurando a santidade, vem uma pornografia, uma coisa quase pornográfica ali de propaganda. Ou seja, um vídeo meu, seu, você não escolhe a propaganda que põe, quem escolhe é o YouTube, entendeu? Então, hoje nós temos que ter... Aqui, por exemplo, os meus netos, eles não podem ver YouTube. Não vê YouTube de jeito nenhum. Tanto o Enzo nós já sabem. Eles veem Netflix, porque aí você escolhe, tem outros aplicativos, mas não pode ver coisa que vem propaganda, porque vai chegar uma coisa que você não pode ver, entendeu? Então, isso tudo aprisiona. Agora, um adulto ele tem que ter escolha, ele tem que chegar e tem que dizer, ó, não vou fazer, eu vou me abster. É como um alcoólatra que quer vencer o álcool. Ele tem que dizer, eu não vou beber hoje. Mas tem muita gente, Karina, que vem falar comigo e fala, pastor, eu não consigo mais ter uma relação com a minha mulher porque eu não me excito mais. Eu só me excito pela internet. Você vê o que é que isso está acontecendo. Aprisionando. É uma época, é uma geração de pessoas presas. E que não tem essa consciência de que estão numa prisão. Que entende que são super livres, né? Eles acham que isso é que é liberdade. Né, pastor? Não há um entendimento de que isso é uma prisão. Eles entendem que isso é o culto à liberdade, que isso está exercendo a própria liberdade. Mas exatamente. O que eles querem é uma pretensa liberdade, mas quando, na verdade, eles estão ficando aprisionados. Cada vez mais. Então, assim, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que tem poder, Karina, para libertar uma pessoa é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela tem poder para criar o universo. Mas ela tem poder, como diz Hebreus, né, para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é a espada. Entende? Ela entra até onde você não imagina, porque às vezes um trauma que você tem que te aprisiona, que faz você ter um comportamento, né, em relação de medo do futuro, por causa do passado, é uma coisa que você não entende, porque não está no intelecto. Está lá no mais profundo, no âmago. A Bíblia entra até lá, até no mais profundo. Então, eu sempre digo, leia a Bíblia todo dia, que o que vai acontecer é que vai expor as suas fraquezas e você vai ser transformado por ela. Até hoje, eu estou lendo a Bíblia, eu choro, Deus fala comigo, Ele fala onde eu tenho que mudar, Ele mostra aonde o inimigo está me aprisionando. É maravilhoso, a Bíblia que liberta. Pastor, e aquelas pessoas que já tentaram, né? Falar, eu comecei a ler a Bíblia, não entendi nada, ou começo a ler a Bíblia, eu tenho sono, eu não tenho vontade, para mim é tudo complicado. Eu ouço muitos relatos desses de pessoas que não entendem, que desistem ou que têm sono. Por onde essas pessoas devem começar? Isso também é espiritual, né? Isso também é espiritual, porque quando você vai orar ou ler a Bíblia, o sono vem. Entendeu? Eu sempre digo, você cantar louvor não dá sono, mas abre a Bíblia para você ver. Começa a orar para você ver, vem sono. Porque Satanás sabe, ele sabe que o que transforma a tua vida não é o louvor. O louvor ele é bom, o louvor já é para quem está liberto. Mas o louvor, sem a palavra e sem oração, ele não transforma o caráter da pessoa. Então, primeiro, você tem que entender que isso é uma batalha espiritual. Então, você tem que resistir. Tô com sono? Levanta,
vai, lava o rosto e começa a orar. E escolhe o melhor horário para você também estudar a sua Bíblia, no momento que você está mais desperto, entendeu? E tem que criar o hábito, Karina. Por exemplo, eu durmo razoavelmente cedo. Antigamente eu ia dormir muito tarde, hoje eu durmo cedo, mas 3 horas da manhã eu acordo. Eu acordo, eu primeiro vou orar, depois eu vou ler a Bíblia. Então, esse é meu horário. É uma coisa que é quase que como tomar café da manhã, escovar os dentes. Eu não consigo levantar, começar o dia sem ler a Bíblia, sem orar. Então, crie um hábito para que você possa realmente ficar firme. Agora, procure também, se você não está entendendo, isso é importante, as pessoas muitas vezes não leem a Bíblia porque não entendem, procure estudar, procurar cursos, procurar comentários bíblicos. É muito importante você aprender, porque quando você aprende e entende, aí você vai mais adiante. Porque muitas dessas explicações tornam muito mais fácil de entender o panorama, em que tempo aconteceu, o que veio antes, o que veio depois, porque a Bíblia em si ela não está na ordem certinha, né, dos Não. acontecimentos. Então, as pessoas às vezes ficam confusas. Ué, mas isso aqui falou aqui, ela atrás, ela na frente, né? É verdade. O que acontece? A Bíblia, na verdade, ela foi escrita por mais de 40 homens diferentes. Foi num período de 1.500 anos. Por pessoas diferentes, em lugares diferentes. E cada livro ele foi escrito por causa de um propósito. Ou seja, o livro de Gênesis, né, os 5 primeiros livros do Pentateuco, Moisés estava no deserto. Ele recebeu a revelação lá no Sinai, Deus continuou falando com ele, então ele foi escrevendo as leis. O livro de Gênesis conta os inícios, o livro de Êxodo conta a história do povo judeu que foi liberto, Levítico é trazendo o conhecimento de como eles deveriam fazer os sacrifícios, as ofertas, né? Números conta as peregrinações no deserto, e Deuteronômio, por exemplo, é o último livro de Moisés, que é uma recapitulação do que eles já tinham aprendido antes. Moisés estava para morrer, então ele deixa as últimas palavras para aquele povo. Quando você entende isso, você começa a ter mais visão do que a Bíblia diz. Você conhece o contexto, né? Contra quem eles estavam lutando. Os Profetas Menores, por exemplo, são livros que ninguém lê, porque ninguém entende nada, né? Fala, o que é isso? Ele está falando do quê? Essas profecias difíceis, duras, né? Então, a Bíblia, ela precisa ser lida, mas precisa ser estudada também. Porque se você não estuda, você não descobre essas coisas. Agora, quando você estuda, Karina, aí faz uma linha do começo, do meio e do fim. Eu costumo dizer que a Bíblia é a carta de um pai amoroso, querendo revelar a respeito do seu filho. Jesus está em todos os livros da Bíblia. Sim. E há quem diga, né, que agora, como existe o Novo Testamento, que o Antigo Testamento já não serve mais, que a gente tem que se basear só no Novo Testamento. Mas se fosse assim, eu acredito que, né, que Deus não deixaria o Antigo Testamento para a nossa leitura, para o nosso estudo, né, pastor? Esse negócio de Velho e Novo Testamento foi o homem que criou. Deus não falou, ó, esse é o novo, entendeu? Na verdade, assim, existem leis no Velho Testamento que eram cerimoniais. Então, a lei cerimonial não existe mais. Não tem sentido você matar um animal, um cordeiro, porque o cordeiro, Jesus, já veio. Né? O livro de Hebreus diz que as coisas lá do Velho Testamento, elas são sombra da verdadeira essência, que apontam para Jesus. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não tem sentido você sacrificar um cordeiro. Mas existem leis que são leis de princípio. Sim. Por exemplo, não matarás, vale hoje? Claro. Honrar pai e mãe, vale hoje? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, aquilo que é princípio fala do coração de Deus. Mas aquilo que é cerimonial, o próprio Novo Testamento mostra quando uma coisa já não tem que acontecer mais. Então, é muito importante você também ter entendimento disso. Porque se você não tiver o entendimento, você vira legalista, porque aí você começa a querer fazer coisas no Velho Testamento, que o Velho Testamento apontava para Jesus e não precisa mais. E o próprio Paulo falou que não tem mais que ficar
botando peso sobre luas novas e festas e sábados, porque tudo isso aponta para Jesus. Agora, os princípios que estão lá no Velho Testamento são os mesmos que estão no Novo. A diferença é que o Velho apontava para uma salvação que viria, e o Novo fala que já veio. A salvação é Cristo, né? E os exemplos, né, de todos os homens que estão ali no Antigo Testamento, dos que andaram com sabedoria, dos que desobedeceram, dos avisos, né, de Deus, do que se cumpriu, das profecias que se cumpriram. Então, uma coisa liga na outra, interliga na outra e nos dá exemplos essenciais na Bíblia toda. Eu sou apaixonada pela palavra. Eu troco qualquer livro. Esses dias, pastor, eu fui viajar com a minha família e esqueci a Bíblia. Mesmo tendo a Bíblia aqui no celular, eu criei um hábito tão grande com a minha Bíblia de papel que eu tenho a minha queridinha e tenho uma em cada canto da casa. Então, eu senti, parecia que eu tinha esquecido, assim... Eu fiquei sem nada que tocar, que abrir e ler. Me deu uma sensação de vazio. Assim, falei, Senhor, nunca mais. Eu esqueci a bolsa inteira com outras coisas e outros livros e meus cadernos. E realmente para mim faz muita falta. Já se tornou essencial. E eu lia, antes da minha conversão, eu tinha a Bíblia só pelo celular e passei a buscar a leitura em papel. Para mim, realmente faz toda a diferença. E os outros conteúdos, né? Hoje em dia, que a gente vai tendo acesso na internet. Pastor, eu queria até dar não sei quem vai ficar com a gente até o final, nós vamos falar sobre várias coisas ainda, mas a gente falou sobre esse entendimento da Bíblia. Eu queria falar do curso, que já estão abertas as inscrições do Panorama da Bíblia. Na verdade, segunda-feira fecha. Né? Não, o Panorama da Bíblia ele foi lançado no sábado passado, né? Mas ainda dá para a gente se inscrever. Ainda dá. Até segunda-feira, às 23h59, dá. Eu queria até dizer, Karina, que esse é um curso da minha vida. Eu explico todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. Você vai aprender. E eu divido numa mesma métrica. Eu começo falando do tema do livro, o versículo-chave, depois eu falo do tema principal, depois eu falo de pano de fundo, contexto histórico e propósito. Depois eu falo de autoria, quem escreveu, a data que foi escrito, dou um esboço do livro e, por último, eu mostro como Jesus está naquele livro. Então, assim, é sensacional. Eu chorei, eu vibrei gravando esse curso e é maravilhoso. Eu agradeço a Deus. Mais de 6.000 pessoas já compraram. Então, quantas aulas? Quantas aulas no total? São 62 aulas, são 66 livros. Mas, por exemplo, eu estou explicando como é que exatamente que era, por exemplo, no hebraico, né? Então, 1º e 2º Reis é uma coisa só, 1º e 2º Samuel um livro só, 1º e 2º Crônicas um livro só, e no Novo Testamento, 1º, 2º e 3º de João é um livro só. Então, dá 62 aulas. Só que, além disso, tem mais 5 cursos bônus, de graça, que eu estou dando. É maravilhoso. É um despejar de 40 anos de estudo, de conhecimento. Quem fizer vai ler aqueles textos assim que ninguém explica e vai falar, nossa, era isso que queria dizer. Então, vale muito a pena e eu agradeço por você estar me dando essa oportunidade. Quem estiver aqui, que ainda não se inscreveu, se inscreva. Está lá no meu Instagram, no link da bio. Você ainda pode se inscrever e, obviamente, comprar o curso até segunda noite. Depois vai fechar e aí não sei se vai voltar ou quando volta, porque é uma política da própria plataforma. Mas está maravilhoso. E daí as pessoas já vão tendo acesso a todas as aulas ou vai sendo liberado? Já foi liberado todo o Velho Testamento. O Novo Testamento eu termino de gravar esta semana que vem. Né? Ainda faltam alguns livros do Novo Testamento, então mais uns 10 dias vai ser liberado todo o Novo Testamento também. Então, e tem um outro detalhe que é importante. Se você entrou, se inscreveu, comprou, não gostou, você tem uma semana para desfazer a compra. Em uma semana você recebe 100%, ou seja, não concretiza. Então, eu acredito tanto
Ai, que o curso é bom, que se a pessoa não quiser, ela pode sair, não vai pagar um tostão. Eu tenho até liberado o livro de Isaías de graça para as pessoas verem com muito mais profundidade. Mas se comprar, ela tem o Velho Testamento inteiro e tem uma semana para desistir. ótimo. E também tem a parte de membros no YouTube, que eu estou inscrita lá também. Eu queria que você falasse, que é incrível. O conteúdo normal já é incrível, mas a parte de membros, ela é muito enriquecedora. Porque o meu chamado, Karina, é ensinar a Bíblia. É o que eu amo fazer. Eu gostei muito que você falou, olha, eu amo muito mais ler a Bíblia do que os outros livros. Porque tem que ser assim. Tem crente que só gosta de ler biografia, ler livro dos outros. É bom, mas não é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, no meu canal de membros, lá você pode se inscrever no YouTube, se tornar membro do meu canal, eu também tenho muito conteúdo e muita coisa boa de ensinamento da Bíblia. Agora, por exemplo, eu estou dando a vida de Cristo em 72 passos. Eu fiquei 2 semanas sem conseguir postar, porque estava gravando outro, mas agora, domingo, já tem aula nova. Já voltei a gravar. Pastor, quais as principais dúvidas com relação à Bíblia que o senhor percebe, o que as pessoas vão te perguntar? Qual a maior dificuldade delas de Bom, compreender? existem pessoas que, quando se convertem, perguntam: escuta, a Bíblia é toda a verdade mesmo? A gente tem que confiar que é tudo a palavra de Deus, ou eu posso discordar de alguma coisa? Então, eu sempre digo: olha, se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não vai te transformar. Você só é transformado pela verdade quando você acredita nela. Então, eu brinco. Eu creio na Bíblia, Karina, de capa, até na capa. De É. capa a capa. E muitas vezes a Bíblia fala coisas para mim que eu não consigo viver ainda. Uhum. Eu olho para mim e falo: puxa Deus, eu estou aquém disso aqui. Mas eu falo: eu estou errado, a Bíblia está certa. Sim, Então, sim. não dá para você achar que você vai viver nesse mundo que está querendo mudar a Bíblia, como disse o Papa, né? Tem que fazer uma releitura, como diz um pastor aí, que eu não vou nem mencionar, não. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade e nós não somos a verdade. Então, Uhum. essa é uma das grandes dúvidas. Mas as dúvidas mesmo que acontecem por falta de entendimento. Por Uhum. falta de entendimento do contexto. Por exemplo, se eu te mando uma carta, você vai ler a carta do começo ao fim, não vai? Uhum. Ali você vai entender o contexto, o que eu quero te dizer, por que eu estou falando aquilo. Às vezes eu estou contando a minha vida, olha, estou passando por esse problema. Se você ler só uma linha daquela carta, você não vai entender. Uhum. Porque você tem que entender aquilo dentro do contexto. E a Bíblia, sim. Você vai ler um livro que você não faz a mínima ideia do que ele está falando. Você Uhum. pega um versículo, você pode tirar ele do contexto. Você pode falar uma bobagem enorme, simplesmente porque você não sabe do contexto. Uhum. Então, é muito importante, quando você for ler a Bíblia, você estudar a Bíblia. Porque a Uhum. Bíblia não é um livro fácil. Tem óbvio, você vai ler os evangelhos, são fáceis. Você vai, né, vai ler o Evangelho de João, Mateus, é ótimo, maravilhoso. Você vai ler Gênesis, a história, contar, mas tem muita coisa mais difícil. Então, muito importante estudar. Vá para uma igreja, escolha uma igreja em que o pastor não fica falando bobagem. Porque Uhum. hoje tem muita gente pregando bobagem na internet e ensinando errado. Sim. Então, escolha uma igreja que prega a Bíblia e que o pastor conhece a palavra, porque senão você não vai aprender, ou vai aprender errado. Então, as dúvidas são principalmente por falta de alguém que ensine. Sim. Sim. Inclusive, está aqui uma das perguntas que eu queria te fazer sobre a felicidade, né? A felicidade dos padrões humanos e a felicidade bíblica, né? Porque muita gente fala: poxa, eu vejo um cristão que segue a Bíblia, eu não vejo essa pessoa feliz, não é essa felicidade que eu quero. Eu vejo outras pessoas curtindo tão mais a vida, eu prefiro essa outra felicidade, que na realidade é uma felicidade que aprisiona, que não leva, né, a liberdade espiritual nem a salvação, é um engano. Então, como a pessoa pode realmente ter esse entendimento? É só com a palavra, né, pastor? Para ela perceber que a vida do cristão não é um mundo de rosas, porém ela é libertadora, porque você não está cego para o que o mundo está te oferecendo, né? Uma coisa é felicidade, outra coisa é prazer. Se vai fazer um sexo fora do casamento, é prazeroso.
mas não gera felicidade. Pelo contrário, vai gerar culpa, vai gerar tristeza. Uhum. Você vai cheirar uma carreirinha de cocaína, vai até a 1000. Eu, graças a Deus, nunca cheirei, nunca usei droga. Não sei É. o gosto. Mas depois vem o bode. Então, hoje o mundo está procurando o prazer. E como você falou, o prazer ele aprisiona. Uhum. Entendeu? Agora, felicidade não. Felicidade é você andar de acordo com a vontade de Deus e Deus preencher o teu vazio. Sim. Porque só Deus, Karina, que pode preencher as nossas lacunas. A gente vive num mundo imperfeito, nós não tivemos pais perfeitos, nós não tivemos uma situação perfeita. Tem gente que, sabe, não se dá bem na vida, na profissão, no casamento. Se você for ficar olhando para aquilo que o mundo te dá, você não vai ser feliz. Agora, se você encontrar em Deus a sua plenitude, você vai ser feliz a despeito das coisas que você viveu. Então, só Deus pode preencher. E a Bíblia é o caráter de Deus, é a palavra de Deus que entra em você, te levanta. Quantas vezes, Karina, eu vou ler a Bíblia, eu estou triste por alguma situação que eu passei, eu começo a ler a palavra, ela parece que ela entra dentro de mim, me, sabe, me chacoalha, ela me mexe, a hora que eu ver eu estou chorando, eu saio dali, eu quero, tô mais forte do que um leão, porque ela mudou, sabe? Eu amo o Salmo 19, porque o Salmo 19 fala do que a palavra de Deus faz, né, na nossa vida. Então, desenvolva esse hábito, meu querido, minha querida, que está nos vendo aqui, porque a Bíblia pode trazer felicidade plena. Prazer é passageiro e muitas vezes traz a prisão e o vício, mas a Bíblia não, ela sempre te traz plenitude, mas te traz liberdade. Sim, é uma felicidade interna, né? É um contentamento. É você não precisa Isso. daquilo, é uma sensação de contentamento. Fala, tá, eu não tenho aquilo, não tenho aquilo, tenho esse problema, mas eu tô preenchida, eu tô em paz com isso. É assim que eu sinto, é uma sensação de contentamento, né? E antes eu poderia ter muito mais aos olhos das outras pessoas, mas eu nunca estava satisfeita. Eu queria preciso mais uma coisa, outra viagem, outro isso, outra aquilo, roupa nova. E falo, poxa, agora eu fico até preocupada. Eu falo, o que eu quero mais o quê? Querer mesmo, acho que eu não preciso mais de nada. Deixa eu ver o que eu posso querer para pedir para o Senhor. Às vezes até me questiono, Senhor, bota um pouco do teu querer, porque eu já estou tão satisfeita, contente, que eu não sei nem o que te pedir, só agradecer, realmente. Mas olha, isso é o propósito de Deus. Porque Deus ele não quer que a gente se alegre ou tenha plenitude nas bênçãos que ele nos dá. Ele quer que a gente tenha plenitude nele. As Uhum. bênçãos são consequência. É lógico que a gente celebra uma bênção. Mas a gente tem que amar o Senhor da bênção. E não a bênção do Senhor. É. Entende? Então é isso que Deus quer. E quando você encontra essa plenitude, você encontra propósito também. Porque você passa a olhar para o lado e você percebe que tem muita gente que não tem. Né? Você, por exemplo, você foi uma pessoa que Deus te levantou até antes de você descobrir quem ele era, ele já estava abrindo portas para você pelo propósito que um dia ele teria, de você falar para milhões de pessoas como Uhum. você tem falado. Hoje você tem propósito, mas tem muita gente que está na internet que não vive o que prega. Uhum. Você não, você está aí buscando a Deus, se alegrando em Deus, sabe? Eu percebo nos vídeos que você solta, às vezes você chora, às vezes você está ali cheio do Espírito. É isso que é o teu propósito. Porque o Uhum. nosso propósito é esse, é partilhar de Deus para quem não tem. Agora está cheio de gente dentro da igreja que Uhum. ainda tem os anseios do mundo, já descobriu que Jesus é Salvador, mas não descobriu que Ele é aquele que torna a nossa vida plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sim. Sabe, eu amo, Karina, ficar sozinho com Deus. Eu amo quando eu acordo de madrugada, para mim é um momento mais pleno do meu dia. Eu Uhum. saio, eu ando, eu fico no meu escritório, eu dobro o joelho, começo a orar. Às vezes eu ligo, boto um louvor e fico adorando. É ali que o Senhor me enche para o dia seguinte, entende? Para fazer o que Deus quer que eu faça, para ter o propósito. Então é isso. Eu creio que a felicidade não pode ser outra senão encontrar em Deus a certeza, a esperança, a plenitude, o perdão, o aconchego, o amor, a proteção, a paternidade. Deus é tudo isso para nós. Uhum. Pastor, qual foi o momento assim da sua vida que foi mais libertador com relação
a um entendimento de algo, a uma atitude que faltava na sua vida para você se sentir liberto em alguma área? Bom, quando eu me converti, eu tive uma conversão muito radical. Porque antes de me converter eu era muito rebelde, muito bravo, eu brigava demais, eu batia nos outros, eu era temido onde eu estava. Né? Quem me conhece de onde eu fui criado no interior, todos os meus amigos falam, nossa, o Lamartine era uma pessoa que todo mundo tinha medo dele. E eu era mesmo, era maluco, no fundo era dor na alma. Né? Então, no dia da minha conversão, que eu senti o amor de Deus pela minha vida, foi uma coisa muito libertadora, né? Então eu comecei a buscar Deus, ler a Bíblia que nem um doido. No primeiro ano, acho que eu li 3 ou 4 vezes a Bíblia inteira, lia livros, orava. Mas eu ainda tive uma área da minha vida que não foi liberta imediatamente, que foi o relacionamento ruim que eu tive com o meu pai. Aquilo ficou uma lacuna, porque eu sempre tive um relacionamento com Jesus assim muito especial. Né? Eu sinto que Jesus me ama, sempre senti. Mas eu sentia que Deus era aquele Deus tremendo, super poderoso, sabe? Eu cria nele, amava falar dele, mas eu não sentia que ele era o meu papai. Uhum. Então eu senti uma lacuna sobre isso. Eu me lembro que um dia conversando com a Lília, ela falou, por que você não faz libertação, cura e libertação com a Neuza Itioca, que é muito amiga, querida, né? E eu só falava assim, mas será que isso vai adiantar? Eu sempre fui muito racional, eu falava, eu acho que eu vou ser curado através da palavra e tal, mas lá no fundo eu sentia, sabe, um distanciamento de Deus. Eu cria nele, sabia que ele era fiel, mas eu não era aquele pai que eu podia chegar, deitar no colo, abrir meu coração. Aí eu falei, liguei para ela, falei, Neuza, eu queria fazer cura interior com você. Você podia fazer comigo? Ela falou, faço, sim. Vem aqui tal dia que eu vou estar em jejum, eu e a minha e uma outra assessora minha, uma discípula, nós vamos orar por você. Aí eu fui, não contei nada, mas absolutamente nada. E tinha uma coisa, Karina, que às vezes eu tinha um sonho que eu estava num lugar uma noite que tinha muito fog, sabe? Muita fumaça, era muito afogueada. E às vezes vinha luz e eu via aquela fog branco e eu via um mastro gigantesco, muito alto, e uma bandeira a meio pau, bandeira do Brasil. O No número meio, 22 dentro, pastor? como? O número 22 no meio? Não, naquela época ainda não Não. tinha. Hoje teria. Bom, aí, Karina, eu nunca tinha falado isso para ninguém. Eu sonhava e falava, mas que esquisito, o que é isso? Quando eu fui lá, nós estávamos assim numa sala, ela apagou um pouco a luz, não ficou totalmente escuro, porque era dia, mas ficou assim uma penumbra, sabe, para a gente orar e tal. E a mulher que estava orando por mim, ela começou a descrever esta cena. E ela começou, olha, eu vejo você encolhido numa noite, uma noite parece que tem fumaça. Olha, fui descrevendo o sonho que eu tinha recorrente. Eu vejo um mastro muito alto com uma bandeira do Brasil no meio pau. Eu já comecei a quebrar, me quebrantar e chorar. Ela falou assim, Deus está dizendo que isso é você. Deus quer te levantar lá no alto, como esse mastro, só que você está no meio do caminho, porque você ainda não conhece o amor de Deus como Pai. Eu chorei, mas olha, foi uma coisa tão linda, foi um momento tão libertador. Eu saí de lá, sabe quando você fica nas nuvens? E eu percebo assim que muitas vezes eu tinha um grande amigo, assim, um amigo da minha vida mesmo, né? Foi o grande amigo, o maior amigo que eu já tive na vida, que é o Alcides Parisotto, que era um homem muito mais velho que eu, tinha 23 anos mais do que eu, era um pai para mim. Na verdade, eu procurava um amigo e um pouco de pai também, né? Hum. E eu contava para ele das coisas que meu pai tinha feito para mim, de injustiça e tal. E um dia ele chegou para mim e falou, Lamartine, sabe o que eu observei? Você nunca mais falou mal do seu pai, agora você fala só bem dele. Eu não tinha notado isso, mas Deus tinha me Tá. libertado. E hoje, Karina, eu olho para Deus, eu sinto Deus como meu pai. Hum. Então eu chamo ele de paizinho,
sabe? É maravilhoso o meu momento com ele. Eu fui liberto sobrenaturalmente, através de um ministério de intercessão e libertação da minha querida amiga e intercessora, porque ela sempre intercedeu por mim, a Neuza Tioca. Pastor, como que a pessoa que está sofrendo alguma opressão ou por um vício, ou algo mais forte, ela pode compreender que ela precisa de algo mais, que ela precisa, por exemplo, buscar um intercessor ou buscar um culto mais direcionado à libertação? Em que ponto que ela precisa chegar para falar, eu preciso realmente me fortalecer mais? A pessoa que já vai, por exemplo, na igreja, que ela já vai no culto de domingo, porque eu tive um momento na minha vida que eu senti nitidamente, falou, estou passando por uma batalha aqui, estou oprimida, estou sentindo isso, estou tendo pesadelos. Eu senti na pele, assim, e eu fui nos cultos de quarta-feira com o pastor Daniel, e para mim foi muito libertador, realmente. Para mim ajudou muito, muito, muito. Então, o ministério ele tem que ser amplo, né? Na Uhum, nossa igreja nós temos também um grupo de libertação, de cura e libertação, tanto com a pastora Clícia quanto com os pastores Josias e Eliane. O pastor Josias e Eliane, eles têm turmas pela internet de mais de 100 pessoas. A uhum, pessoa primeiro tem que sentir a dor, mas ela tem que entender, tem que estar no lugar onde ela seja estimulada, uhum, né, a buscar. É que nem, por exemplo, como é que uma mulher descobre, às vezes, um câncer de mama? Fazendo a palpação, uhum, não é? A pessoa tem que se examinar. Então, quando começa a sentir a dor, ela tem que compartilhar. E uhum, tem que estar numa igreja, obviamente, que creia nessas coisas. Porque uhum. tem igreja que vai falar, não, isso aí não tem nada a ver. Entende? Agora, Então, tem coisas. tem gente que quando se sente assim, às vezes sai da igreja e vai buscar em outros lugares, né? Vai buscar É, em terreiro, vai buscar em centro espírita, vai buscar na cartomante, que vai falar o que ela está precisando. E daí se desvirtua mais ainda, né? então, é o que eu penso. A igreja, ela tem que ter ah, a palavra muito forte, mas ela tem que ter o poder. Jesus diz: errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Se você tem as escrituras, é maravilhoso, mas para haver libertação, tem que haver o poder de Deus também. Então, a Bíblia, junto com o poder, é o que acontecia com Jesus. Ele pregava, mas ele curava e libertava. Então, a Uhum, igreja tem que fazer tudo isso. Tem que pregar, tem que ensinar, mas tem que curar e libertar. uhum, Então, a gente precisa explicar para as pessoas: olha, você não tem que viver desse jeito para o resto da vida. Você não tem que viver a vida inteira com uma lacuna ou com uma dor na alma, olhando para o passado. Ai, como meu pai não me amou. Gente, quem que não passou por alguma coisa assim? Então, o que você tem que querer é ser livre, é viver livre. Jesus prometeu: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem que ser livre completamente. A uhum. palavra é a base, é o fundamental, mas tem que ter também a oração, a busca, a libertação, a cura. Isso é muito importante. Eu vou ver aqui algumas perguntas, pastor. Tem várias aqui. Alguns questionando da gente ter falado de política. Ah, isso não tem nada a ver com cristianismo. Gente do céu, nós somos cidadãos, a gente pode falar sobre qualquer assunto. Aliás, devemos ter sabedoria para lidar com qualquer assunto. Não Ô, sei se queridos, isso ainda é um tabu, né? a Bíblia inteira fala de política. A Bíblia fala que Deus levantou um rei, Saul, que não era a vontade dele e que o povo quis. Mas a Bíblia fala que Deus levantou um rei segundo o seu coração, que era Davi. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos reis, pelas autoridades. A Bíblia diz claramente que nós temos escolha. E é o seguinte, gente, a Bíblia também diz, né, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia também diz, né, que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo sofre, o povo geme. Nós temos esse direito, nós vivemos numa nação democrática que nos dá o direito. Agora, gente, eu não idolatro em ninguém. A minha esperança não está em A nem B, não está no Lula, não está no Bolsonaro, não está em ninguém. A minha esperança está em Deus. Agora, a gente sabe
que todo ato tem consequência, Karina. Sim. Um dos lados está falando abertamente que ele vai controlar a mídia, não vai poder falar o que quer. Quem me garante se amanhã, depois, ele ganha a eleição, ele vai proibir de o evangelho ser pregado? E aí? Porque é assim que aconteceu nos países que ele apoia. Na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba. Esses amigos deles todos não podem pregar o evangelho lá. Fecha igreja. Na Nicarágua estão fechando igreja, prendendo padre. Então, como não podemos nos envolver com política? É muito importante. E nós estamos aí, gente. A eleição é agora. Sim. A escolha nossa vai ter consequências. Eu tenho dito, se ganhar o Lula, Deus continua no trono. Eu não vou, ai meu Deus, vou arrancar os cabelos, agora não. Não, vou continuar pregando o evangelho, crendo que Deus está no trono. Mas se eu tenho o direito de escolher, eu vou escolher aquele que está mais alinhado com a Bíblia. Claro. E estando um ou estando outro, eu acho que cada ser humano vai acabar pagando por suas escolhas, por seus atos, né? Individuais também. Então, não é que é claro que fica mais difícil da gente poder fazer aquilo que, como cristão, a gente sabe, né? Mas como seres humanos também, cada um vai pagar por seus atos, por suas escolhas. Então, eu acho que o cristão que está se posicionando, ele não tem que ficar temeroso em se posicionar, porque eu acho que nós, como cidadãos, temos todo esse direito a isso, né? Pelo menos por enquanto. Então, vamos aproveitar enquanto é isso. Eu acho importante, Karina, que a gente tenha respeito. Sim. Tá? Por exemplo, algumas pessoas me chamam de isentão na internet. Você não vai se posicionar? Falei, meu amigo, em que mundo você está vivendo? Eu já falei abertamente em lives muitas vezes. Sim. Agora, as pessoas querem que eu só fale disso, eu não vou falar disso. Coisa Meu ou outra, objetivo... uma notícia sobre outra, você não precisa querer responder a todas, né? Lógico, eu estou pregando Jesus. Mas quando eu vejo que é oportuno, eu falo. Agora, na igreja, eu escolhi na igreja não fazer da igreja um púlpito, um palanque político, porque ali eu tenho ovelhas que vão votar no Lula e tem ovelhas que vão votar no Bolsonaro. Eu tenho que amá-las e respeitar, porque afinal de contas, não é isso democracia? Uhum, A claro. gente tem que lutar pelo direito das pessoas de votar em quem quiser, porque senão é aquele negócio, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Se Uhum. você tá, numa hora está com, né, tá com a autoridade na mão e proíbe do outro lado, uma outra hora vira o lado, é você que vai ser proibido. Então, eu acho maravilhoso viver num país democrático. Na Claro. igreja, eu não fico falando de política, mas na minha rede social, é minha, eu faço o que eu quero. Sim. Pastor, tem o Rogério falando aqui que o melhor professor é o Espírito Santo, né? Mas e como buscar pela presença do Espírito Santo para que a gente tenha a verdadeira sabedoria, o entendimento? Karina, poxa vida, as perguntas estão maravilhosas. A Bíblia, ela sempre tem que estar acompanhada, a leitura bíblica, da oração. Quando você ora a Deus e você se prostra perante Deus, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer falar comigo na tua palavra? Ele vai falar. Porque o Espírito vivifica a palavra. A palavra, se não tiver o Espírito, ela é letra. Mas quando o Espírito vivifica, ela transforma a nossa vida. Então, eu sempre digo que o hábito mais saudável é você ler a Bíblia e orar junto. Leia um trecho da Bíblia, aí você ora, Senhor, fala comigo, o que isso quer dizer para mim? Às vezes você até entende o texto, mas você não teve uma aplicação para você. Aí você fala, Deus, aplica na minha vida. O que essa palavra está dizendo para mim? E o Espírito Santo vai fazer isso. Então, sem dúvida alguma, nós vivemos numa época maravilhosa, porque o Espírito Santo habita em nós. E é ele quem vivifica a palavra, é ele quem testifica sobre a palavra nas nossas vidas. Pastor, a pessoa que ainda não foi batizada no Espírito Santo, ou que ela não ora em línguas, isso é um sinal de que ela ainda não tem o entendimento verdadeiro, ela ainda não está, ainda falta algo para ela compreender melhor as Escrituras, ter um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Olha, é importante deixar claro que toda pessoa que aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Porque ninguém diz que Jesus é o Filho de Deus se não for pelo Espírito. Então não tem essa coisa do crente dizer, não recebi o Espírito Santo ainda.
Pronto. Primeira coisa que eu quero que você saiba, você já tem o Espírito. Agora, o momento do enchimento, o momento em que há aquele extravasar, é maravilhoso. É o momento em que o mundo espiritual se abre diante de você. Aí você passa a ter dons espirituais, você passa a ter um outro nível de relacionamento com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que isso não é uma vez só. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. E ali no original, enchei-vos do Espírito está Entrou no, ali no original está como se fosse no gerúndio, uma coisa contínua. Então, eu me encho todos os dias do Espírito quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu canto, porque ali fala, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com cânticos, hinos e cânticos espirituais, né? Dando graças a Deus. Ou seja, quando você junta o encher do Espírito com a leitura da palavra, é outro nível de relacionamento com Deus. E para buscar esse encher do Espírito, para quem ainda não se sentiu tocado, não teve ainda essa experiência, é através da oração, é através da persistência, né, pastor? E da busca. Da A Bíblia busca. fala, buscai com zelo os dons Sim. espirituais. Se você não for uma pessoa de oração, que vá lá buscar, sabe, os dons do Espírito são muito preciosos, gente. Ele não vai dar para qualquer um. Ele vai dar para quem busca. Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Você quer? Fique orando. Eu, quando eu me converti, eu ficava todo dia orando para receber dom de língua. Todo dia, todo dia, todo dia. Até que um dia eu fui cheio do Espírito Santo. Eu fiquei 4 horas que eu não conseguia falar em português, só falava em línguas e só glorificava a Deus. Sabe? E foi um divisor de águas na minha vida, mas é buscando a Deus que a gente recebe. Eu vi até a pastora, né, a Valnice Milhomens falando também que ela já pregava, ela já fazia missões e tudo, e ela ainda não tinha falado em línguas. Ela falou que ficou num quarto, não sei, por horas e horas e horas. Ela falou, não saio daqui, clamando, clamando, enquanto eu não receber, não entendo, eu quero entender o que é isso. E não foi, ela ficou, já estava, sei lá, 4 anos, mais ou menos, já em missões e jejuando, e para ela também não foi de imediato. Então É a busca mesmo, né? Porque é maravilhoso. Quando você é cheio do Espírito, você tem um gozo, uma alegria. Eu me lembro que eu dava risada. Eu ia falar, Jesus, eu te louvo, e vinha tudo enrolado. Aí eu dava risada. Estava cheio do Espírito, entende? Foi maravilhoso. Depois você vai aprendendo a controlar os dons, né? Porque você, no começo, você não conseguia nem falar mais em português, só falava em língua. Mas depois eu fui cada vez mais controlando, mas não que o Espírito Santo não estivesse lá me enchendo, mas a Bíblia diz que o Espírito está sujeito, né, ao homem. A pessoa tem que saber se controlar, né? Não é em qualquer lugar que você vai sair falando em línguas e tal. Mas que é maravilhoso ter esse momento de adoração. Eu até hoje tenho, assim, às vezes eu falo, Deus, eu estou me sentindo tão seco, eu quero estar cheio aqui. Aí eu começo a buscar. O segredo é buscar. Deus é um Deus ciumento. E às vezes, Karina, ele se esconde para a gente buscá-lo. Quando você está num momento de oração, não em língua, você está fazendo um momento de adoração, então, você faz em voz alta? Você acha que às vezes, quando você está pronunciando, fica mais forte esse mover ou não? Não, geralmente eu oro em voz alta quando eu estou guerreando. Eu falo com Satanás e tal, mas quando eu estou comigo, com Deus, eu oro em línguas. Eu falo em línguas, eu começo a chorar, eu começo a rir, eu leio a palavra, mas balbuciando. Eu me sinto mais próximo de Deus e ouvindo mais a Deus quando eu não falo alto. Mas quando eu vou orar contra Satanás e contra os demônios, aí eu falo alto, eu ando na casa, entendeu? Aí é out loud, né? Bem audível. Sim, esse lado das trevas, eles conseguem entender aquilo que a gente pensa ou não? Por que Não. precisa ser essa oração mais alta porque é essa que vai chegar até eles, ela é mais forte. Porque a palavra tem poder, você tem que pronunciar. Para Deus é diferente. Para Deus você está abrindo o coração. E a Bíblia diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, tem coisa que é só um gemido. Não é nenhuma palavra que está sendo exprimida.
Agora, quando você vai falar com demônios, você tem que falar para eles. Tem que dizer, Satanás, recua, arreda de mim. A palavra diz isso. Aí eu oro alto mesmo, entendeu? Com coragem e intrepidez. Mas quando eu estou no meu momento de adoração, é um momento mais íntimo, é mais de gemido mesmo, é Uhum. mais de, sabe, de cantar. É assim, é um momento. E Deus entende, até quando você não abre a boca, ele já sabe o que está no teu coração, né? Uhum. Então, para ele, você não tem que dizer, porque ele já sabe. Agora, para o inimigo, você tem que dizer. Aqui eu vou pegar mais algumas perguntas. Tá, e aquela hora entrou sem querer, aquilo de política no meio aqui. Estão me perguntando qual a maneira ideal de começar a ler a Bíblia, se deve começar pelo Novo Testamento, pelo Antigo Testamento. No curso, ele começa por Gênesis, ali vai até Apocalipse, ou não? Você vai seguindo de outra forma? Não. Quando você vai fazer um curso, aí o ideal é fazer na sequência. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, os 5 primeiros livros de Moisés são livros que dizem respeito ao Pentateuco. Uhum. Então, que Moisés escreveu no deserto. Depois vem Josué e Juízes. Josué é o que sucedeu a Moisés. Então, começa o período de Josué e depois o período de Juízes. Está na linha histórica. Por quê? Porque depois que o povo foi liberto, né, do Egito, Vieram as Moisés leis. foi o líder espiritual. Depois de Moisés veio Josué. Quando Josué entrou na terra, dividiu as tribos, logo que ele morre, as tribos começam a ser lideradas pelos juízes. Entendeu? Uhum. Depois dos juízes veio o período dos reis, que foram os 3 reis, né? Saul, depois Davi, depois Salomão. Aí depois veio o período do reino dividido. Isso está na sequência da Bíblia. Então, é importante você estudar na sequência. Eu, inclusive, vou explicando tudo isso. Várias Uhum. vezes eu repasso, eu faço os crossovers de um livro para o outro, mas a pessoa ela começa a entender o contexto histórico, por isso que está na sequência. E o Sim. Novo Testamento também, eu começo com os evangelhos e vou na sequência. Quando você é um novo convertido e não tem ninguém te ensinando e te assessorando, aí o melhor é você começar estudando o Evangelho de João, Uhum. porque é o evangelho que mais responde a respeito da salvação. Uhum. É no Evangelho de João que tem alguns diálogos importantes, como aquele com Nicodemos, né? Nicodemos queria saber como é que seria salvo. Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito. Quem não nasce da água e do Espírito não verá o reino de Deus e tal. E aí, dali daquele diálogo vem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o ideal para você que está começando a estudar a Bíblia é estudar com um professor. Antigamente, Karina, a gente tinha na igreja a escola dominical. Uhum. Onde a pessoa, hoje na nossa igreja nós temos o curso de vida cristã, depois tem o curso de teologia, porque você vai aprender o beabá. Uhum. Se você vai estudar a Bíblia sem ter alguém te explicando, você vai ter um problema, porque você não vai entender o contexto. Sim. Essa é a razão porque no meu curso eu vou dando todos os livros e vou contando a história. Olha, Uhum. aqui é esse período, olha, isso aqui aconteceu assim. Eu conto tudo e eu sou mestre, então eu faço de uma maneira mastigada. A pessoa fala, puxa, você explicou bem, você entendeu. O meu desejo, Karina, eu falei até para os meus pastores, é que todo mundo tivesse a história de Israel na cabeça, como eu tenho. Sim. Eu não tenho só. O Novo Testamento eu tenho na cabeça. Eu pego um livro, eu dou todos os capítulos que falam, sem eu ter que olhar. Entendeu? Então, esse é o objetivo. Um dia você dominar as escrituras. Agora, do mesmo jeito que se você for um autodidata para aprender a ler e escrever, você vai demorar muito mais do que se você for numa escola, é muito importante você ter alguém que te ensine. E o meu curso, eu humildemente faço isso. E as pessoas estão aprendendo. Pastor, tem alguém que entrou agora que está perguntando mais uma vez como que faz para se inscrever. É só o link que está no Instagram, é isso? No meu Instagram, Lamartine Pozella, assim, na bio, né, que tem aquela apresentação de quem eu sou, embaixo tem
um link para você se inscrever no curso. Agora, tem que correr lá, gente, porque eu lancei no sábado e segunda-feira, às 23h59, fecha. Nem se você quiser, você vai conseguir mais, porque a plataforma faz isso. Eu perguntei, mas por que não pode deixar aberto? Eles falaram, não é assim que eles trabalham, então vai fechar. Volta algum dia? Sim, provavelmente, mas não sei quando. Sim. Então, corre lá e se inscreve, porque vai aprender demais. Todos os livros da Bíblia vão ser explicados. Imagina, fora 5 cursos bônus que eu estou dando para as pessoas. É maldição hereditária, o segredo da riqueza dos judeus, que mais? O meu propósito em Cristo, que fala da sua missão, do seu chamado. O outro, tem mais 2 lá que eu não estou lembrado aqui agora. Isso tudo de graça, como bônus, né? Você paga o curso principal e o resto é bônus. E o curso principal você pode pagar em 12 vezes de R$ 49,90. Ah, que ótimo. E a pessoa pode ver quantas vezes ela quiser. Ela pode voltar para outra aula. Ela fica lá por 1 ano, esse curso fica disponível para você. Você vai, volta, faz 2 vezes, 3 vezes. Essa é uma metodologia da plataforma. E o que eu acho bacana, Karina, é que a pessoa entra, não gostou, pode desistir em 1 semana. Sim. Sem nenhum custo. Quer dizer, a compra não se realiza antes de 7 dias. Porque em 7 dias a pessoa pode desistir. Depois, se não desistiu, aí então vai cobrar. Sim. Mas olha, eu digo para você, até uma sugestão para você que é uma ávida estudante da palavra, faça o curso, porque tá demais. Eu já vou Tá me demais. inscrever. Já vou me Você inscrever. vai entender a Bíblia inteira. Pensa aqueles livros assim que ninguém sabe o que está falando. Eu vou lá e mastigo, conto a história, conto tudo o contexto. Olha, é o curso da minha vida. Eu sonhei com isso. Deu muito trabalho, mas muito. Imagina. Mas eu contratei uma baita de uma equipe, mais de 30 pessoas, Olha. sabe, envolvidas nisso. Está maravilhoso. Meu pai falou que já se inscreveu, pastor. Eu já vou terminar a live aqui e vou me inscrever. Eu confundi, eu achei que iria abrir na segunda-feira. Tava aqui, ainda bem que você me avisou, porque eu achei que ia abrir na segunda. Segunda fecha, eu ia ficar fora. Segunda fecha, começou no sábado passado. Sim, sim. Então, assim, mas tá um sucesso. Mais de 6 mil pessoas já compraram o curso. Bom, que bom. Então, eu estou muito feliz, assim, porque eu falei, Deus, valeu a pena. As pessoas vão. Olha, eu falei até para os meus pastores, eu falei, vocês conhecem o Velho Testamento inteiro? Não. Eu falei, então faz. Sim. Então faz, porque vocês precisam, vocês são pastores, vocês têm que saber. Sim. O que o livro de Zacarias fala, o que o livro de Amós fala, o que Sofonias fala. Tem que saber o que é o contexto. Porque senão, daí que vem as heresias. E eu, sim, estou fazendo com muito amor, com muita alegria, tenho prazer, às vezes eu choro. Quando eu falo do livro de Isaías, que eu falo de Cristo, né? Quando eu falo de Cristo, é o tema do meu coração. Eu me quebranto, eu choro. E assim, tem muita unção nesse curso. Eu tenho um livro preferido, é o livro de Isaías? No Velho Testamento é Isaías. No Velho Testamento é Isaías, porque o livro de Isaías, Karina, ele é um livro tão extraordinário, mas tão extraordinário, que eu tenho uns judeus que eu sigo, né? Eles são de Jerusalém mesmo, jovens, todos jovens. Eles saem na rua lendo Isaías para o povo. Aí dá para o povo ler. Aí o povo judeu lê e fala, o que é isso aqui? Isso é o Evangelho, está falando de Jesus, capítulo 53. Está falando de Jesus, que morreu na cruz. Ele falou, não, isso aqui é o livro de Isaías. Aí a pessoa fala assim, Isaías? Da Tanar? É. Aí a pessoa sai andando rapidinho embora. O livro é um livro tão extraordinário que muitos teólogos falavam, não, ele não pode ter sido escrito antes de Jesus. Ele foi escrito depois de Jesus. Só que você foi lá em Qumran, né? Você foi lá em Qumran, onde foram achados os manuscritos. Você vai comigo de novo, vai lá de novo. De todos os livros que foram achados lá, o livro de Isaías foi o único que foi encontrado inteiro, do primeiro capítulo até o último. Sim. E lá estava o capítulo 53. E Qumran, os essênios escreviam lá, copiavam a Bíblia no 2º século antes de Cristo. Então, assim,
ficou óbvio que aquele livro é um livro que foi escrito antes de Jesus e ele é tão extraordinário para falar de Cristo que os próprios judeus, os rabinos chamam de um capítulo proibido, não deixa a judeusada ler. Porque se eles lerem, periga de se converter. Então é maravilhoso assim, compartilhar, né? Pastor, por que, falando nisso de que eles não deixam ler, por que tem tanto cristão ainda que tem medo de compreender o Apocalipse? Exatamente, porque é um livro que se você não tiver quem explique, a pessoa não vai entender nada. Mas quando eu explico, a pessoa entende tudo. Tem que estudar primeiro, entendeu? E depois tem que ensinar. O meu chamado, Karina, a gente tem muitas atribuições, tem muitos chamados. Eu sou pastor de uma grande igreja, mas eu sei que a unção que Deus me deu, maior de todas elas, é ensinar a palavra. Pregar e ensinar a palavra. Eu sei que é isso. Eu sei que esse é o meu legado. É o meu legado para o mundo. Quando eu não estiver mais aqui, os meus livros vão ficar, os meus vídeos vão ficar. E eu faço isso com o maior prazer do mundo, porque eu sei que as pessoas se convertem. Você já experimenta isso, né? As pessoas dizem, eu me converti com o teu vídeo. Então, não tem nada que me dá mais prazer, sabe? Porque eu falo, Deus foi usar uma pessoa assim tão pecadora, tão pequeno, entendeu? E trazer tanto conhecimento, tanto entendimento da revelação de Deus para compartilhar com as pessoas. Então, é isso. Eu amo fazer isso. Eu quero morrer pregando, ensinando a palavra. Para você ver, assim, para o senhor foi um chamado com relação a isso, mas um chamado em que o senhor atendeu a esse chamado e também estudou e muito, né? Porque tem muitas pessoas que falam, eu tenho um chamado, não sei quando eu vou ver esse chamado. É preciso aceitar o chamado e também dar o melhor no chamado. A gente sabe o quanto o senhor se esmera e se esmerou, né, na vida toda, justamente para fazer esse trabalho, para ministrar, para ensinar com propriedade, com esse zelo, com temor em estar tudo bem explicado. Então, não basta só ser chamado, né? É preciso estar atento ao chamado e fazer com maestria, com entrega. É bem isso que você falou. A parte de Deus é chamar e capacitar, mas se eu não disser sim, ele não vai pegar. Então, quando ele me chamou, ele ainda falou comigo, olha, durante sua vida inteira você foi um aluno relapso. Agora eu estou te chamando para um chamado maior. Sim. Você não vai ser relapso. E ali eu assumi um compromisso com Deus. Falei, Senhor, eu vou estudar a tua palavra. Eu vou ler a sua palavra, eu vou ser o mestre da tua palavra. E até hoje, Karina, até hoje eu continuo estudando. Até hoje, quando eu preparo uma mensagem, né? Eu vibro, eu dou glória a Deus. Às vezes eu falo em línguas no meio da coisa ali, né? Tu sabe que eu estou ali sendo visitado por Deus. Mas eu estudo, eu me preparo. Por quê? Porque eu quero ensinar para as pessoas quem é o meu Deus. Quero que as pessoas saibam não só a superfície dele, que elas saibam mais. E a respeito da Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, é extraordinário. Eu fico triste quando eu vejo pastores que não leem a Bíblia, que nunca leram a Bíblia inteira, que não estudam a Bíblia. E aí deixa o povo com fome. Entende? E hoje a internet, Karina, está cheio de gente pregando heresia. Cheio de gente que prega heresia e as pessoas não conseguem discernir, porque não tem lastro. Então, é muito importante você dizer sim para o chamado. Né? Você que está estudando para caramba, eu sei disso, que você está lendo a Bíblia, daqui a pouco você vai ser uma mestra para milhões de pessoas. Agora, quanto tempo isso demora? Depende do quanto você investe. Sim. As pessoas chegam para mim, ora por mim. Outro dia um amigo falou assim, ora por mim, porque você tem facilidade para línguas. Eu falei, que facilidade o quê? Eu, quando eu vou aprender uma nova língua, eu estudo 3, 4 horas por dia. Eu só leio a Bíblia naquela língua. Porque eu já faço duas coisas, né? Eu vou ler a Bíblia, eu conheço a Bíblia inteira, é difícil eu pegar um texto que eu não sei o que diz. Aí eu vou aprendendo vocabulário com aquela Bíblia naquela nova língua. Você entende? Eu leio uma palavra que eu não sei o que é naquela língua, mas eu sei o que é no texto. Aí eu falo, isso aqui significa isso.
e eu vou fazendo até eu falar aquela língua que eu estou me dedicando. Então, tem que se dedicar, aceitar, dizer sim para o chamado e se preparar e estudar a vida inteira, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Sim. Parabéns, parabéns, pastor. Me sinto lisonjeada e muito feliz de estar tá sendo guiada, está sendo discipulada por um mestre mesmo. Minha gratidão e gratidão a Deus, acima de tudo, que foi nos colocando, né, no mesmo caminho, foi abrindo portas, mas é isso que o senhor falou, tem a ver com a nossa busca, né? Tem a ver com o nosso coração. Então, que quem estiver aqui nos ouvindo, que esteja realmente com o coração aberto para o aprendizado, esteja com sedento da palavra de Deus, da presença de Deus, por essa busca por sabedoria, por conhecimento. Eu vou falar novamente para que vocês não deixem para depois as oportunidades que Deus vai nos dando, porque vocês que estão nos ouvindo hoje, esse é um chamado de Deus também para vocês. É um alerta. Muitas vezes a gente fala, mas eu não sei. Poxa, só o fato de vocês estarem aqui, né, nos ouvindo, isso já é um alerta de Deus. Poxa, preciso aprender mais, preciso ter mais conhecimento, porque senão realmente Deus não se revela só com superficialidade, só com uma frase de Instagram. Ele quer esse momento de oração que é muito importante, mas ele fala que a gente precisa buscar pelo conhecimento, precisa buscar pela sabedoria. Então, faço novamente um convite a vocês para se inscreverem no canal do Pastor Lamartine Pozzella, se inscreverem nesse curso maravilhoso, que já está nos últimos momentos, vai fechar a turma. Então, corre lá para o link que está na bio do Instagram Lamartine Pozzella. E eu vou correr para lá, porque eu achei que ia abrir a inscrição, agora eu estou desesperada que eu vou correr para lá. Meu pai Mas vai dar tempo. E quero agradecê-lo mais uma vez, pastor. E amanhã eu vou estar lá, né, na igreja. Olha, amanhã a palavra é tremenda, viu? Que palavra! Vou falar sobre o substituto. Ai. Vou falar sobre a crucificação deles terem escolhido Barrabás e não Jesus. Meu Deus, vai ser uma palavra que vai abalar o mundo espiritual. Olha, Karina, obrigado pelo seu convite. Imagina. Também tenho vibrado como Deus tem aberto portas para você. O seu testemunho está impactando. A gente vê que é verdade. A gente vê que você ama Jesus. Olha, o que Deus fez na tua vida e o que vai fazer ainda, você só está experimentando um começo, a ponta do iceberg. Eu tenho certeza que Deus vai te levar para as nações da terra para dar o seu testemunho. Amém. Tem gente que fala para mim, não desista. Eu falei, agora vocês vão ter que me aguentar até a eternidade. Eu não sou de desistir, não. Não existe essa oportunidade. Pois é. Quem estiver torcendo aí para eu voltar para a vida que eu tinha, pode desistir você de ter que essa torcida contra aí. Não adianta. Pode vir o dardo. Não, seu chamado hoje é muito superior. Que eu vou tirando. Chamado muito superior. É muito superior a qualquer outro que você já teve. Karina, um beijo para você. Um beijo para todos os nossos que estão assistindo. Se você entrou aqui e ainda não se inscreveu no canal da Karina, do YouTube, no Instagram é difícil, né? Que alguém não tenha se inscrito. Mas se não inscreveu, vai lá, se inscreve. E também no canal do YouTube dela, que ela tem recebido gente maravilhosa, tem trazido salmos lindos. Então, gente, vá lá e ajude também a levar a palavra através desse canal maravilhoso que é a Karina Bach. Beijo para você, Karina. Nos vemos amanhã. Boa noite.